O mundo em que vivemos é um presente de amor do Deus Criador, daquele que fez o céu e a terra, o mar, as fontes das águas. Dentro dessa criação, Ele colocou os seres humanos ligados intencionalmente em relacionamento com Ele, com outras pessoas e com o mundo ao redor. Portanto, como cristãos, consideramos que a preservação e cuidado do meio ambiente estão intimamente relacionados com o nosso serviço para Ele. Está no ar o programa Lições da Bíblia. Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Gênesis 1, 28. Tema da semana: Mordomia cristã e meio ambiente. Olá, amigos da Novo Tempo, estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. E olha, nós já estamos na 10ª semana desta primeira temporada de 2013. É uma alegria estarmos semanalmente na sua casa, onde você sempre acompanha o programa, talvez pela internet também. E muito obrigado pela sua audiência aqui ao programa. Nós estamos felizes porque podemos repartir a palavra de Deus juntos, aprender do plano de Deus juntos. Esse é o ideal do Senhor para cada um de nós. Nesta semana, nós vamos estudar um tema extraordinário dentro daquele assunto geral desta temporada, que leva o nome de Origens. Estamos estudando já há 10 semanas o poder criador de Deus, como Deus criou os céus e a terra, o homem e tudo que existe nesse mundo, no universo, as estrelas. A bênção que é termos esse assunto da criação bem nítido diante da nossa mente. E dentro desse assunto, nessa semana, nós vamos estudar um tema diferente e muito importante: mordomia cristã e meio ambiente. Dois amigos estão visitando o programa e é uma alegria poder recebê-los aqui na bancada do programa Lições da Bíblia. Pastor Lucas Modesto de Araújo, prazer recebê-lo aqui, viu, Pastor Lucas? Prazer é nosso, pastor. É uma alegria receber o Pastor Lucas, porque ele vem de longe, não tão longe aqui da nossa sede, mas não é tão perto também. Vem ali da região norte do Paraná. O Pastor Lucas, ele trabalha com uma área muito especial ali, conhecida como evangelismo. Ele é um dos pastores evangelistas daquela região. O pastor trabalha numa região administrativa conhecida como Associação Norte Paranaense e tem desenvolvido esta grande missão aí do evangelismo. Como é que está o trabalho nesse início de 2013 lá, pastor? Pastor, é um privilégio servir a Deus naquela região. A região que eu nasci justamente, e a gente tem trabalhado em algumas frentes muito específicas. Nós estamos trabalhando para motivar, treinar líderes e pastores para o evangelismo. Sim. E como departamento de evangelismo, nós também fazemos algumas campanhas de colheita, algumas campanhas maiores, onde visamos ali abrir novos lugares, novas igrejas, novos pontos de pregação. Que bom. Aliás, foi até bom você tocar nesse ponto. O evangelismo é uma reunião onde se estuda a palavra de Deus, né? Onde se trabalha com a evangelização, né? Daqueles que não conhecem a Bíblia. Muito bom, excelente. Você falou da sua região, você é de qual lugar ali do norte do Paraná? Eu sou natural de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. A nossa região vive um momento que para nós é novo. O nosso campo, até final do ano, era um grande campo com 58 distritos. Ao final do ano, a Norte Paranaense se dividiu e temos agora ali 2 campos. A Norte Paranaense, em Maringá, e a Missão Oeste Paranaense, que ficou ali com a região de Cascavel. Que é um novo escritório administrativo da igreja, né? Que maravilha. Olha, o nosso abraço a todos os amigos aí dessa região, essa grande região, o norte do Paraná, também essa região onde está a nova missão, um novo escritório da Igreja Adventista. Um abraço a todos
os amigos que acompanham a TV Novo Tempo, especialmente o programa Lições da Bíblia. Também eu tenho o prazer de receber aqui na bancada do programa o pastor José Santos. Há alguns anos ele já esteve conosco aqui participando, não é, pastor? Sim. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui. É um privilégio estar aqui, pastor, é uma honra, juntamente com o pastor Lucas, poder falar de temas tão fundamentais hoje, mordomia e o meio ambiente. Que bom. Aliás, esta área específica, né, a mordomia cristã, é a sua área, não é, pastor? Hoje você trabalha ali no escritório responsável por toda a região sul do Brasil, né? A União Sul Brasileira. Como é que está o trabalho ali nesta região? Graças a Deus, muito bem. A ideia é levar a igreja a entender que, acima de qualquer coisa, Deus está em primeiro lugar. E tudo aquilo que Ele nos dá é um presente que nós temos que ter cuidado na hora de administrar. Principalmente se tratando de fatores espirituais. Então a nossa ideia é que a igreja entenda que mordomia é tudo de mim em resposta a tudo que Deus tem feito a nós. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar esse momento. É sempre muito importante a gente deixar bem claro aqui tudo que falamos para os nossos amigos que acompanham o programa, especialmente aqueles que não estão tão acostumados, às vezes, com uma linguagem mais evangélica, não é? Vamos usar esse termo assim, respeitosamente. Defina para a gente, pastor, o que significa esta frase, mordomia cristã? O ser mordomo é administrar aquilo que Deus dá a você e a mim. Em outras palavras, é ser parte visível da pessoa de Cristo. Tudo aquilo que Ele me dá, a vida, os recursos, a saúde, a família, tudo aquilo que Ele me oferece, agora eu tenho que administrar. Porque se eu administro bem, eu estou honrando a Ele. Eu me torno responsável. Exato. Por isso. Ele me concedeu e graças a isso eu devolvo a Ele de maneira muito especial, porque Ele tem me dado o que eu tenho. Então, todos nós, né, aqueles que nos assistem, nós aqui no estúdio, somos mordomos de Cristo, né? Aí. Interessante. Nesse mundo pós-moderno, às vezes, algumas palavras não soam bem aos ouvidos, não é? De muitos, né? Às vezes o pessoal fala assim, mordomia, mas é o pessoal que vive na mordomia, né? Tem a ver com aproveitar. Isso, porque esse, infelizmente, é o perfil de muitos do nosso país, em outros lugares do mundo, né? Pessoas que se aproveitam dos outros, em todos os âmbitos, inclusive na política. Aí todo mundo fala, aquele lá está na mordomia, né? Mas a mordomia é uma palavra muito nobre, né? Sim. Muito especial. Então, todos somos mordomos de Cristo. Muito bem conceituado. Um abraço aí a todos os amigos de toda essa região sul do Brasil, envolvendo os 3 estados, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Uma alegria receber mais um representante aqui dessa grande região. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Convido você para orar comigo agora. Pai querido, nós vamos abrir a Tua palavra. Por favor, abra o nosso entendimento para entendermos a Tua vontade para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O título do nosso manual de estudos, e você já sabe como ter acesso a esse material, esse manual, através do nosso blog, através do site da Casa Publicadora Brasileira. Você encontra não apenas este material, mas comentários especiais que vão ampliar esse assunto. O tema dessa semana, mordomia cristã e meio ambiente. Pastor Lucas, quando você ouve esta frase, mordomia cristã e meio ambiente, o que vem à sua mente, primeiramente assim, para a gente conceituar bem o tema? Pastor, nós partimos do princípio que o pastor Santos acabou de pontuar para nós. Nós entendemos que tudo vem de Deus. Nós entendemos que a criação é uma obra das mãos de Deus. É claro, estamos vivendo um mundo de pecado, onde vivemos as consequências do pecado, a dor, a tragédia, o sofrimento, a morte. Mas o salmista, no Salmo 24, verso 1, ele é claro ao dizer: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Mesmo em um mundo ainda como que temos hoje degradado, entendemos que esse mundo que nós temos, a natureza, tudo isso veio das mãos de Deus. E se veio das mãos de Deus, como o pastor colocou, nós somos os responsáveis por administrar da melhor forma possível, porque nós entendemos que tudo isso ainda consiste em um presente, em uma dádiva de Deus para a raça humana. Maravilha. Pastor, a sua visão também, pastor Santos. Com isso você está respeitando ao Criador. Ele criou. Não podemos ser indiferentes a isso daí. Apesar de tudo isso que estamos vendo aí, a degradação ambiental, mas você vê ainda
lances e partes assim, vislumbres do amor de Deus. Como eu amo ao Criador, eu sou criatura, eu saí das mãos do Criador, eu cuido daquilo que Ele ofereceu a mim, oferece a mim diariamente. Portanto, eu como mordomo fiel faço parte dessa mordomia, cuidar daquilo que Ele tem dado a mim. Exatamente. Bom, só para a gente definir bem, e especialmente para os amigos que estão nos acompanhando, o texto bíblico que eu vou ler agora, que é Gênesis capítulo 1, verso 28, o momento em que Deus está terminando a sua obra da criação, e foi o texto que você ouviu na abertura do programa dessa semana, diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Este seria o primeiro princípio ou a célula máter da mordomia cristã, pastor Lucas, esse texto? Pastor, esse texto, ele, claro que ainda está no contexto da criação do Éden, da perfeição, e nós vemos claramente ali o Criador, o nosso Deus, colocando o homem em seu devido lugar. Ao sexto dia da criação, Deus cria o homem, a mulher, que nós entendemos que a raça humana é a obra-prima da criação, e esse texto deixa claro para nós que Deus dá ao ser humano esse domínio, essa proeminência. Nada daquilo que Adão e Eva tinham contato, nada era deles, era tudo de Deus. Mas eles tinham essa responsabilidade em administrar, em cuidar, em cultivar aquela perfeição que era o mundo inicial, o Éden. Eu creio que aqui, pastor, Deus apresenta o primeiro mordomo, o grande mordomo da terra, Adão. Deus deu a ele a responsabilidade de cuidar. Olha aqui, ó, aqui está a sua casa. Você vai cuidar, você vai administrar para mim. Eu não posso fazer aquilo que você deve fazer. Aqui, então, Deus apresenta para nós o grande mordomo de Deus, Adão. Olha só que coisa maravilhosa, né? Então, vejam, como estudar a Bíblia é uma coisa maravilhosa, né? O conceito principal da responsabilidade pela terra, por aquilo que Deus criou, está aqui num verso pequeno da palavra de Deus. É um verso que nós já lemos tantas vezes na Bíblia e podemos relembrá-lo sempre, não é? Aqui diz que o homem deve ter o domínio, né? Deve ser fecundo, deveria multiplicar-se, encher a terra e sujeitá-la. O que poderíamos entender pela palavra sujeitá-la aqui, pastor Lucas? Pastor, voltamos, como a gente havia comentado agora há pouco, a um mundo, a um contexto de perfeição. Hoje em dia, essa sujeição ela é muito, muito reduzida, ok? Não há mais aquela questão do senso do respeito, mesmo entre os próprios animais. Nós entendemos que no Éden, tudo era perfeito, tudo era paz. Não havia pecado. Não havia pecado, ok? A própria alimentação era muito diferente do que nós temos hoje, do que os próprios animais eles se alimentam, era tudo totalmente diferente. Agora, o que eu tiro desse momento aqui é quando Deus olha para Adão e diz: Adão, você precisa cuidar e cultivar. O mundo era perfeito, tudo era perfeito, mas mesmo assim não parava por ali. Adão não tinha que ficar apenas olhando as árvores crescendo, os frutos ali, não. Deus pede que mesmo em um mundo perfeito, Adão tinha que estar ali próximo, digamos assim, com a mão na massa, fazendo as coisas acontecerem. Eu imagino Adão cuidando de uma plantação, de uma horta, tudo perfeito, mas ainda assim ele cultivava e cuidava. É aquela ideia de que no paraíso, no primeiro paraíso, eles ficavam ali, né, apenas ouvindo os pássaros cantando. A ideia de que no futuro paraíso vamos ficar apenas tocando as harpas, né? Os mitos que as pessoas, né? Vestidos de branco, né? Os mitos que alguns pregam por aí, né? E às vezes, de repente, algum mito aqui, né? Aqui Deus dá uma lição de trabalho, do exercício físico, de cuidar, de zelar, porque isso envolvia diretamente pôr a mão na massa ali e trabalhar, né, pastor Santos? Amor, dominar, mas amar os animais, estar junto deles, estar com eles, não apenas dominá-lo no aspecto de massacrar, matar, entende? Muito mais cuidar,
está presente. Sim, sim, sim. Muito, muito importante isso aí. Pois não, E aquela pastor questão Lucas. que o senhor colocou agora da sujeição, isso para mim deixa claro que o ser humano é mais importante. Mesmo toda a criação sendo ali diretamente dos lábios do próprio Deus, Deus falou, as coisas começaram a surgir, a existir, mas o ser humano, Deus colocou a mão na massa e fez com as suas próprias mãos. Então, quando Deus diz, Adão, você vai sujeitar os animais, tudo debaixo aqui de você, para mim deixa claro que a raça humana é diferente, é mais importante. E esse pensamento vai justamente em contrapartida do que o evolucionismo traz como sua mensagem principal, onde eles dizem que entre o humano e qualquer tipo de animal não há diferenciação alguma. O início primário para todas as classes, né? Tanto o reino animal quanto o ser humano. Realmente é bastante complicado isso aí, muito bem colocado. Agora, vejam que, de acordo com Gênesis capítulo 1, verso 26, que é um texto bastante interessante, a coroa, a obra-prima da criação, como disse o pastor Lucas agora há pouco, o texto diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Esse domínio seria fazer o que ele bem entenderia, ou o que ele bem entendia. Por exemplo, ele teria o direito de tirar a vida daquele animal, ele teria direito de escravizar aquele animal. Como é que é essa questão do domínio sobre os animais? Eles estavam a serviço do homem, apesar do homem ser a obra-prima da criação? Pastor, eu aprecio muito aqui, eu posso imaginar o Criador observando Adão dar nome aos animais. E Deus aceitou os nomes. Portanto, esse trabalho dele de ser o governador, para mim fica muito claro por esse privilégio. Imaginem só, o Criador de tudo isso aqui, o Criador do universo, Permitir que você dê permitindo nomes. que um homem desse nome aos animais. E Deus não falou, olha Adão, você errou aqui, esse nome girafa não é bem assim, ou o leão, muda o nome, o Criador aceitou. Respeitou ali, né? Você entende? Então eu vejo aqui o amor de Deus para com o homem, consequentemente para com os animais. Exatamente. A gente vai retomar no próximo bloco esse assunto, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o segundo bloco, porque eu quero continuar exatamente nesse ponto, o pastor Santos me lembra, para a gente não se esquecer. Então não saia daí porque nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa dessa semana, aqui no Lições da Bíblia, estudando sobre mordomia cristã e meio ambiente, com os nossos amigos que visitam o programa e também com a sua participação em casa. Nós estamos com os pastores Lucas e pastor Santos, amigos que vêm da região sul do Brasil, representando essa bonita região aqui no programa. Você estava falando agora há pouco, pastor, sobre como Deus respeitou, né, a visão de Adão ao dar nomes e tal. E o fato de Deus ter respeitado, me vem uma coisa em mente, não sei se eu estou errado, aí vocês me corrijam. Adão, ele foi pela análise exterior, pelas características, ele foi dando nomes a esses animais. Neste caso, Deus respeitou porque ele entendeu que aquele era o princípio de um relacionamento entre a humanidade e os animais. O relacionamento deve existir também entre essas duas classes? Pastor, eu creio que sim, porque o nome representava muito. O nome tinha a ver com a pessoa, a característica dela, representava o caráter dela. Era como se a pessoa olhasse para a outra pessoa, o animal, e desse um nome, e aquele nome refletisse quem era ele, o caráter dele. E para você conhecer o animal, você tem que se relacionar com ele. Então eu posso ver aí Adão como relacionando com os animais e, em contrapartida, dando um nome a eles de acordo com aquilo que ele observara deles. Então, um privilégio que Deus deu a ele para que ele se relacionasse com eles primeiro. Ou seja, temos que respeitar os animais. É um presente que Deus deu a nós. E não é simplesmente dar um nome, mas o nome representava uma característica específica daquela pessoa ou animal. Exatamente. E ao mesmo tempo, a gente, ao lermos o Salmo 8, por exemplo, que é um salmo bastante interessante, pastor Lucas, a gente percebe aqui
num salmo pequeno, mas realmente como Deus estabeleceu esta ordem, né? O homem um pouco menor do que os anjos, ele ao mesmo tempo está numa categoria acima dos animais, né? É bem esta compreensão, porque tem o texto aqui, ó, Salmo 8, versos 3 em diante, diz: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tu puseste debaixo de seus pés. Interessante, né? Depois ele continua falando, todos os animais, inclusive. É bem esta definição. O homem passou a ser responsável pela criação, né? Interessante, pastor, que eu vejo aqui um Davi espantado. Ele olha para tudo aquilo que Deus fez, para as obras maravilhosas da criação, e ele se pergunta, então, o que é o homem? O que eu sou? Na medida da proporção da existência de um universo, dos planetas e constelações, Davi se vê muito pequeno diante de tudo aquilo que Deus criou, mas ele fica então espantado, que é o homem, para que ele te lembres, e o filho do homem, para que com ele te preocupes. Então ele vem o que o senhor acabou de ler, os próximos versos. Mesmo sendo a raça humana algo tão pequeno, diante de tudo aquilo que Deus criou, Deus dá ao ser humano essa proeminência, Deus dá ao ser humano esse privilégio de ser o administrador, o mordomo, aquele que cuidaria de tudo aquilo que veio das mãos de Deus. Maravilha, né? Também temos outros salmos, como por exemplo o Salmo 50, verso 10 também, que define bem esta questão. Deus dizendo que Ele é o dono de todas as coisas, mas ao mesmo tempo está implícito princípios da mordomia cristã ali, não é, pastor Santos? E outra coisa, pastor, só abrindo um parênteses aqui, quando Davi diz assim que Deus é espetacular, Deus é maravilhoso, ele estava honrando a Deus pela honra que Deus dera ao homem. Não era qualquer coisinha, era cuidar de algo especial de Deus. Então eu vejo aqui Deus preocupado com as criaturas inferiores, Deus preocupado com o homem e dá ao homem esse privilégio. Então Davi olha para tudo isso e diz: quem és tu, Senhor? Que privilégio é esse? E eu vejo aqui também, pastor, o controle e o equilíbrio que deve haver. Os animais são fantásticos, a natureza, obras das mãos do Criador, mas apenas a natureza. E corremos o risco de um lado, adorar a criatura ou adorar a natureza. Então aqui eu posso ver também o equilíbrio. Claro. Deus é o Criador, Deus deu isso a nós, mas há um equilíbrio, há um respeito em cima disso. Aliás, é bem o fio da navalha esse, né? Eu devo adorar o Criador e não a criatura, né? Mas Ele é a criatura, Ele é o Criador. Louvado seja o nome de Deus, quão maravilhoso é o Senhor, porque Ele é o Criador. Exatamente. Embora tenhamos tudo isso aí, o domínio, mas somos criaturas dEle. Pois não, pastor. Interessante, pastor. Esse conceito desse espanto de Davi tem uma finalidade que é o verso 9, onde Davi louva e adora Deus dizendo: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Ao Davi entender o cuidado de Deus, a criação perfeita, magnífica, maravilhosa, ele devolve esse reconhecimento para Deus em adoração. E eu creio que um dos focos da mordomia cristã é justamente esse: reconhecer, louvar e adorar a Deus como sempre sendo o primeiro, como sendo o mais importante. Ao Davi entender tudo aquilo que Deus havia criado, o que ele tem que fazer agora? É verdade. Se prostrar e adorar esse Deus que fez tudo. Nós temos uma pergunta que foi enviada por uma telespectadora. Vamos ver agora. Olá, meu nome é Silvia. Minha pergunta é a seguinte: qual a postura de todo cristão em relação ao cuidado e preservação do meio ambiente? É aquilo que nós estamos conversando, pastor. Agora vamos ver a postura de todo cristão, porque às vezes a gente transfere assim essa responsabilidade mais para organizações não governamentais, cuidarem do meio ambiente e tal. Como é que deve ser o cristão mordomo e a sua postura? Como falamos no começo, pastor, nós temos que cuidar. Não há outra possibilidade. Deus deixou aqui e nós temos que cuidar. Nós somos administradores, pelo menos espera-se isso. Então, se eu amo ao Criador, eu vou amar as criaturas, eu vou cuidar do meio ambiente, eu vivo aqui.
Embora um mundo assolado por acidentes, por frustrações, dramas, guerras, mas nós vivemos aqui e nós temos que cuidar. Nós somos mordomos e Deus nos deixou essa responsabilidade, cuidar dos presentes que Ele nos deu. É como se o cristão ele puxasse a fila, né? Da preservação ambiental, do cuidado, cuidar com o lixo que ele descarta, cuidar com a poluição que ele causa, cuidar dos animais. Quer dizer, o cristão tem que ter essa postura de zelar o máximo, porque a nossa terra já está envelhecida e sofrendo as ações. Assolada pelas nossas ações, né? Então, realmente, a gente precisa entender que a criação dos animais e de toda a natureza não foi um acidente, não veio de uma explosão qualquer, nós temos responsabilidades, né? Agora, dentro do nosso manual de estudos, nós temos um tema bastante interessante, que é a questão, assim, como o sábado está relacionado com o meio ambiente. Pastor Lucas, como você vê esse assunto do sábado e a sua relação com o meio ambiente? Pastor, entendendo que se cumprirmos esse mandamento, se formos fiéis e obedientes, observando o sábado de acordo com a vontade de Deus, existe para nós um descanso, existe para nós um repouso, mas eu entendo que esse repouso também se estende ao ambiente. É do meio ambiente, nós tiramos o nosso sustento, o fruto, a alimentação, tudo a gente tira do ambiente. Repousando nesse dia, dedicando as 24 horas desse dia unicamente para o Senhor, além de estar vivendo a mordomia em outro prisma, que é a mordomia do tempo, dedicando parte do meu tempo de fato e de verdade para Deus, eu entendo também que o ser humano descansando nesse dia, ele está também dando um justo descanso ao ambiente. Pois não, pastor. E o sábado significa que Deus é o Criador. O sábado significa que eu não tenho total autonomia. O sábado significa que eu sou um mordomo. Portanto, eu não posso abusar, eu não posso saquear. Eu adoro ao Criador e eu cuido daquilo que Ele criou. E ao guardar o sábado, eu reconheço esse Criador. A imagem dele está em mim. Eu reconheço. É um dia especial. E ao reconhecer o sábado, ao guardar o sábado, eu reconheço também que eu preciso cuidar do meio ambiente. Exatamente. E o sábado é um dia de descanso para a natureza, para tudo. Parece que o sábado é diferente, os animais reagem diferente, os pássaros cantam diferente. É um dia especial. Porque se o homem ele descansa, ele está em harmonia com aquilo que Deus está dizendo, né? A natureza vai descansar, o seu animal não vai trabalhar também, não é? Tudo para, dá uma pausa. Ele poupa a natureza. Ele poupa a natureza. Aliás, até aquele princípio lá do Velho Testamento, quando as pessoas que lidavam com a agricultura plantavam lá durante 6 anos, né? Usando aquele pedaço de terra, plantando, o 7º tinha que deixar aquele pedaço descansar. Quer dizer, o próprio Deus reconhecendo que a própria natureza ela tem um limite de produção, de vitalidade, de saúde, né? Assim também os animais, se os seres humanos precisam de um descanso, também a natureza precisa desse descanso, né? E eu entendo, pastor, que a mordomia do sábado, ela implica, ela demonstra claramente para o ser humano, você é responsável. Porque no mandamento ali, Deus diz através de Moisés, nem tu, nem o teu servo, nem a tua serva, nem teu filho, nem tua filha. Ou seja, tanto eu como o ambiente, como as pessoas que estão sob, digamos assim, meu domínio ou minha liderança, elas dependerão muitas vezes de mim para serem fiéis ou não ao Senhor. Então eu preciso entender que observar o sábado, a mordomia que diz respeito à guarda do sábado, ela implica para nós cristãos uma enorme responsabilidade, não só para conosco, mas para com as outras pessoas que também estão ao nosso redor e de alguma forma dependem de nós. Eu acabo contribuindo com o meio ambiente nesse aspecto, né? Ao descansar. Interessante, poderíamos lembrar aqui, amigos, aquilo que está na lei de Deus, como um lembrete especial para nós. Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8, que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás
e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, aqui entra a questão da natureza, né? Nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Aqui está o lembrete de Deus, não é? O sábado foi feito por causa do homem, não é? Um refrigério físico. Vocês acham que muitas pessoas hoje andam estressadas, deprimidas? Dizem que as doenças psicossomáticas dominam o mercado hoje e que a partir de 2020 será a maior causa de morte, né? Serão as maiores causas de mortes que nós teremos na humanidade. Grande parte é pela forma ininterrupta de se trabalhar e se viver, essa loucura que a gente vive, pastor Santos. Pastora, lembra que nós vivíamos sem o celular? Eu lembro. Lembra disso? Só sabíamos de algo quando chegávamos em casa e tinha ali o recado, olha, liga para fulano, quero falar com você. E hoje nós batemos a mão, o celular não está aqui, nós voltamos a buscar, faz parte da nossa indumentária. Hoje você recebe e-mail no celular, acessa tantas informações, né? Um dia desses eu vi uma reportagem que as crianças estão ligadas o tempo todo, as escolas não sabem mais o que fazer. Ou seja, nós estamos antenados o tempo todo, nós estamos ligados o tempo todo, nós não paramos, nós não relaxamos, dormimos bem menos do que no passado e dormimos mal, acordamos cansados. Precisamos parar. Muitos pais saem de casa, os filhos estão dormindo e voltam, os filhos também estão dormindo. Ou seja, não tem um tempo em família. Quão bom seria se todos nós parássemos no sábado, se o mundo parasse no sábado. Ô filhão, vem cá, vamos lá. Eu quero levar você para conhecer a natureza. Se o indivíduo conhece a natureza, ele respeita a natureza. Eu quero isso para mim. Então tem aqui também uma parte educativa. Quão bom seria, pastor, se nós parássemos em um dia. Eu quero estar em família, eu quero estar com a minha esposa, com os meus filhos e olhar para a natureza, obra do Criador. Olha só o presente. Louvar e adorar o Criador, né? Ter esse momento familiar, pessoal e familiar. Isso é muito importante, né? Isso faz parte da vida do crente. Resultado do mundo que nós vivemos hoje. Pessoas estressadas, pessoas que estão envelhecendo antes do tempo. Século XXI, como o pastor bem comentou, essa velocidade que tem sido a internet, os meios de comunicação, tudo está muito rápido e o ser humano ele desacostumou-se a se desligar das coisas. É difícil você se desligar de fato. Então eu entendo que esse descanso é um presente fantástico de Deus para o ser humano. Deus conhece a nossa necessidade. Deus conhece tudo aquilo que nós vivemos e passamos. E hoje em dia, tanta correria, trabalho, estudos, vários afazeres, as pessoas elas não têm condições, não estão parando para nada. E nesse dia Deus olha para você e diz, filho, descansa. Vamos esquecer os problemas, esquecer as dificuldades no trabalho, na escola, dificuldades financeiras. Esse é o momento de você desestressar, ficar tranquilo. Aí vem o meio ambiente. Não há nada mais fantástico do que você estar nesse dia justamente no ambiente que Deus criou. É como se você se reintegrasse ao Criador. Próximo da momento. natureza, próximo dos animais. Nesse nosso mundo que vemos, isso é um refrigério para a nossa vida, para a nossa mente. Pare e pensa um pouco, as famílias, como ele bem comentou, quão pouco tempo o pai passa com o filho, o marido com a esposa, quem sabe nesse dia é o dia para a gente recolocar tudo no seu devido lugar. Exatamente. Bom, e fica aqui então o recado para você que está acompanhando o programa, não é? Separe tempo, seja um mordomo fiel de Deus, porque realmente Deus espera que você faça isso, consigo mesmo, com a sua família, com a natureza. Tá bem? Nós vamos para mais um intervalo e já voltamos para o terceiro e último bloco do programa dessa semana. Esse é o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Está passando muito rápido o nosso tempo e nós temos muita coisa ainda para conversar sobre a Palavra de Deus e o tema do programa dessa semana.
eu quero que você saiba de alguns materiais muito especiais. Você que tem acompanhado o programa sempre tem ouvido a gente divulgar esses materiais, especialmente naquilo que se refere às nossas origens, à criação de Deus, aquilo que como cristãos cremos, como criacionistas cremos, não é? E a Casa Publicadora Brasileira, a editora que é parceira aqui do nosso programa, ela tem alguns materiais especiais. Destaco 2 aqui do mesmo autor, o jornalista Michelson Borges, que trabalhou em cima de 2 materiais especiais. Ele organizou 12 entrevistas que ele realizou com pesquisadores cristãos, amigos que amam a ciência e a religião, e como eles encaram essas duas maneiras, essas duas filosofias, vamos dizer assim, né? E você pode ter acesso a esse material através do site da Casa Publicadora Brasileira e saber como você poderá ter em sua biblioteca esses materiais. O outro material também do jornalista Michelson Borges, A História da Vida, de onde viemos para onde vamos. Um material excelente que vale a pena você saber um pouco mais do seu conteúdo e trabalhar um pouco a sua mente e a sua visão bíblica cristã sobre esse assunto. Para você que gosta de estudar a Bíblia, que gosta de repartir a palavra de Deus com alguém, levar conhecimento para alguém, conhecimento pessoal e para a sua família e para outros, nós oferecemos essa série de estudos da Bíblia, Princípios. Esse material tem tudo a ver com o tema desta temporada, essa primeira temporada do programa aqui na TV Novo Tempo, porque fala muito sobre essa questão do princípio. A nossa resposta para tudo pode estar no princípio. E esse material você poderá ter também gratuitamente ao solicitar aqui para a TV Novo Tempo, através dos canais oficiais, e-mail, blog ou nosso endereço. Conforme vai aparecendo na sua tela, você pode anotar o meio mais fácil para você adquirir e ter esses materiais. Eu tenho certeza que você vai gostar muito de ter esse material em sua casa. E nós enviaremos, melhor ainda, gratuitamente para você, tá bem? Nós estamos conversando aqui com 2 pastores que estão visitando o programa, os pastores Lucas e Santos, amigos que vêm da região sul do Brasil, representar aqui essa bonita região ao trabalharmos esse assunto especial. Nesta última parte do programa, eu gostaria que nós conversássemos sobre 2 detalhes relacionados à mordomia cristã e como Deus olha para isso. Esses 2 detalhes são a mordomia da saúde e alguns princípios da mordomia cristã. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele ressalta, dentre outros textos da palavra de Deus, tem aqui um texto bastante interessante que diz assim, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, eu vou ler aqui: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pastor, nós como cristãos também precisamos ser mordomos de nossa saúde? Com certeza, pastor. Eu quero deixar bem claro aqui que nós devemos cuidar do corpo não é para ter mais saúde, para viver mais. Não. Nós cuidamos do corpo para termos saúde, para que o nosso corpo seja um receptáculo do Espírito Santo. Porque Deus se comunica com o homem através do cérebro. Portanto, eu tenho que cuidar dele. E quando eu cuido do meu corpo, eu preparo o meu corpo para receber a comunicação que vem de Deus. Portanto, segundo a Bíblia, eu acredito que cuidar do corpo, ser mordomo no aspecto de cuidar do corpo tem a ver cuidar daquilo que Deus se comunica. Entende? Eu cuido do meu corpo para viver bem, para ter qualidade de vida, é óbvio, mas em primeiro lugar eu cuido do meu corpo porque eu quero que o meu corpo esteja apto para receber o toque do Santo Espírito, para que Deus se comunique comigo. Porque quando você olha no princípio, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele terminou tudo e disse, tudo é muito bom. Mas tudo mudou. As doenças, o sofrimento. Aí Deus diz assim, filho, eu quero influenciar você. Deixa eu influenciar você. Eu quero me comunicar com você.
Então prepare esse ambiente, prepare o seu corpo para que eu possa ter essa liberdade de se comunicar com você. Portanto, se você quer essa comunicação, estar sob a minha influência, seja um mordomo, cuide do seu corpo para que eu possa então me comunicar com você. Interessante, né, pastor Lucas? Nós podemos glorificar a Deus através do nosso corpo. E a Bíblia diz assim, porque fostes comprados por bom preço, né? Quer dizer, Jesus lá na cruz, né? Lá no Éden ele nos criou. Na cruz ele nos redimiu, né? Nos salvou. Então, quer dizer, Cristo deu o seu próprio corpo, a sua saúde, a sua vida pela nossa, né? E muitas vezes nós nos vemos jogando a nossa vida pela janela também, né? Não dando valor à maravilhosa compra que Jesus Cristo fez, né? Pastor, no mundo que vivemos, o mundo da independência, onde cada um faz o que bem entende, bem o que quer, da própria vida, da própria saúde, esse texto ele é quase que chocante. Deus está olhando para você, para mim, dizendo, para aqui. Você, ao me aceitar, ao me reconhecer como seu Deus, a partir desse momento, você não faz mais o que você quer. Você faz o que eu quero. Deus está dizendo isso para nós. Você é meu, você foi comprado, você é propriedade minha. A partir desse momento, eu não vou mais comer o que eu entendo que devo ou o que é mais saboroso ao meu paladar. Vou sim obedecer àquilo que Deus quer para mim. Não vou mais pensar o que eu acho que deveria pensar, pensamentos até às vezes fúteis. Os meus pensamentos agora são subjugados à vontade de Deus, porque, trocando assim palavras claras, se eu fui resgatado por Jesus agora, é Deus que resolve, agora é Deus quem decide, é Deus quem me mostra aquilo que é o melhor para mim. O pastor citou algo muito importante, e a gente precisa entender esse conceito que é muito mais profundo do que às vezes nós pensamos. Deus precisa ser o Senhor também de nossa mente, de nossos pensamentos 100%. Nós precisamos colocar tudo isso debaixo da vontade de Deus, porque o meu corpo, a minha mente, agora não pertencem mais a mim. Eu fui resgatado, fui comprado por um preço que é simplesmente eterno, que é o sangue de Cristo. Portanto, agora, segundo o apóstolo Paulo mesmo diz, eu preciso honrar, glorificar a esse Deus, tanto com a parte física do meu corpo, como com a minha mente. Uma mente pura, uma mente que tem um espaço 100% destinado à presença do Espírito Santo para me guiar, para me mostrar aquilo que é certo, o que é verdadeiro, o caminho para a salvação. A gente entende aí que temos que buscar um estilo de vida, né? De forma que a gente também preserve a nossa saúde, né? Agora, como é que a gente faz, pastor Santos? Muitos de nós vivemos em cidades grandes, agitadas, complexas, tensas, não é? O trabalho é tenso, as angústias do dia a dia. Como é que a gente pode fazer para manter também a nossa saúde, não apenas física, mas emocional, em dia, em ordem com Deus, diante de um mundo caótico que a gente vive? Pastor, eu vejo aqui a disciplina. Eu preciso descansar no Senhor diariamente. A primeira hora de cada dia eu preciso estar na presença dEle. Senhor, aqui, olha, eu coloco em Tuas mãos as minhas preocupações, a minha ansiedade. E como a ansiedade tem sido uma inimiga de todos. Verdade. E quando eu coloco a ansiedade nas mãos de Deus, eu tiro um fardo de dentro de mim. Porque uma ansiedade não resolvida é canalizada para um órgão vital do corpo. Chega no estômago, gastrite, coração, taquicardia, no pulmão, falta de ar. E aquilo eu vou absorvendo. Então eu preciso depositar isso nas mãos do Senhor. Eu tenho que confiar nele, mas para confiar nele eu tenho que passar tempo com ele. Como disse Jesus, vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Exato. Então eu preciso ter um tempo com ele, tem que ser prioridade para mim. Eu não posso fazer outra atividade sem antes buscar a presença de Deus, receber a influência dele. Quanto mais influência eu recebo dele, mais qualidade de vida eu tenho. Quanto menos recebo, menos qualidade de vida eu tenho, porque ele me ajuda a resolver isso. Então seria mais ou menos como uma comparação assim, talvez até não tão
100% correta, vamos dizer assim, né? Porque toda comparação pode ser errada, né? Pode ter um pequeno erro. Mas quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me aproximo de mim mesmo e dos meus semelhantes. Seria mais ou menos uma formulazinha nesse aspecto. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E é dele que eu recebo equilíbrio. Porque no mundo acelerado em que nós vivemos, produz pessoas desequilibradas. É na presença de Deus, diariamente, que eu recebo equilíbrio. Nem 8, nem 80. Equilíbrio. Que maravilha. Agora, como última parte aqui do programa dessa semana, eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre um dos temas do nosso manual de estudos, que é a questão dos princípios de mordomia cristã. Eu queria que vocês dessem ali fizessem alguns comentários sobre esta parte especial, para a gente poder encerrar também o programa dessa semana. Pastor Lucas, como você entendeu aqui, de acordo com o nosso manual, essa questão relacionada aqui aos princípios de mordomia cristã? Pastor, existe uma parábola em Mateus capítulo 25, os versos 14 a 30, e ali tem uma frase que para mim ela se destaca além das outras. E lá diz assim: o Senhor confiou aos seus servos os seus bens. Deus dá a nós dádivas, Deus dá a nós presentes, seja o meio ambiente, seja o próprio tempo, seja a família. Deus nos dá maravilhosos presentes. E para mim, mordomia cristã é ser fiel, primeiramente, em reconhecer essas dádivas, esses presentes das mãos de Deus e administrar da melhor forma possível aquilo que Deus me deu. E eu citaria Apocalipse 2:10, e lá diz claramente: seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, mordomia cristã é reconhecer que tudo vem de Deus, a necessidade de ser fiel em tudo isso e devolver a Deus uma adoração sincera, verdadeira, reconhecendo tudo aquilo que primeiramente Ele é e tudo aquilo que Ele concede a nós como presentes que são para nós imerecidos. Porque muitos, quando ouvem a palavra mordomia, já pensam assim: olha, mordomia normalmente, muitas pessoas religiosas, quando falam em mordomia, estão falando de dinheiro. É isso mesmo, pastor? Mordomia é dinheiro? Mordomia não é dinheiro. De maneira nenhuma. Mordomia não é dinheiro. Mordomia pode incluir dinheiro. Claro. Vai depender que é a administração da vida do toda, estado, né? de espírito do doador. Pois Deus ama quem dá com alegria. Mas mordomia é muito mais abrangente. Mordomia literalmente é tudo de mim em resposta ao tudo de Deus. Tudo. Quanto mais equilibrada for a vida, mais mordomos fiéis seremos. Exatamente. Né? Equilíbrio em todas as áreas. Equilíbrio em tudo. Olha, eu só tenho aí 1 minuto aí para a gente fechar o programa. E eu queria que cada um de vocês desse uma mensagem final aos nossos telespectadores, fechando assim o tema dessa semana. Vamos começar com o pastor Lucas, por favor? Ok. Diria a você que nos assiste pela TV Novo Tempo, permita que Deus seja Senhor de 100% da tua vida, de tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é. Deus quer ser Senhor 100% da sua vida. Reconheça que Deus é Criador, que Deus nos dá dádivas, presentes maravilhosos. E olha, saiba de uma coisa, Deus tem um plano para você. E acima de tudo isso, teremos uma vida eterna em resposta a tudo o que fazemos por Deus e para Deus aqui nesta terra. Pastor Lucas, muito obrigado pela sua presença e participação conosco nosso. Aqui no Lições da Bíblia, viu? Deus abençoe seu ministério. Pastor Santos. É interessante, pastor. Eu quero falar aos amigos da Novo Tempo que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele apresentou a solução para o pecado e a solução para as doenças. Em outras palavras, Deus deseja curar as enfermidades físicas, mentais e espirituais, principalmente as enfermidades espirituais. Porque quando Deus nos cura espiritualmente, isso impacta a mente e o nosso corpo. Que Deus abençoe a cada um, dando a certeza de que em Jesus é possível alcançar a vitória e a saúde plena. Obrigado, pastor Santos, pela sua participação também. Deus abençoe seu ministério. Muito obrigado a você que acompanha sempre o programa aqui, Lições da Bíblia, pela sua audiência. Eu convido a todos para orarmos juntos agora. Pai querido, abençoa-nos para que sejamos fiéis mordomos teus neste mundo.
que possamos compreender essa palavra tão importante e, como cristãos, zelarmos de nossa vida, de nossa saúde e do mundo que criastes para nós também, por Jesus. Amém. Amém.